O tema da pregação hoje é cristão ou louco? Quem é você? Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado, até o que parece ter. Verso 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Os versículos que nós acabamos de ler, eles estão totalmente ligados à parábola do semeador que nós ouvimos, na semana passada. Essa aqui é a conclusão, na verdade, da parábola, do ensino de Jesus através da parábola do semeador. E qual foi a parábola que Jesus disse aos discípulos e à multidão que o seguia? Talvez você não esteve aqui no domingo passado, então vou aqui falar um breve resumo do que foi essa parábola do semeador. Jesus, então, ele disse em parábolas que um semeador saiu a semear, e Jesus ele explica essa parábola dizendo que o semeador é todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que anuncia as verdades de Deus, e que a semente é a palavra de Deus. E diante disso, ele disse que o semeador saiu a semear, e semeando em vários tipos de solos. Ele deu 4 exemplos de solos que representam o coração do homem. Então nós vimos que no primeiro solo era um solo duro, aonde que a semente não penetrava. Então, o primeiro solo significava os indiferentes, aqueles que ouvem a palavra, mas não deixam a semente do evangelho entrar em seus corações. E aí Jesus vai dizer que logo vem o diabo e rouba aquela palavra, rouba aquela semente. O segundo exemplo foi de um solo cheio de pedras, onde a semente foi lançada, a semente até brotou, mas ela morreu rápido, logo veio o sol e a queimou. Por quê? Porque aquela planta não teve raízes. Jesus vai explicar e dizer que esses são aqueles que ouvem a palavra com alegria. Eles crescem rápido, como aquela planta, mas por não ter raiz, logo morrem. E aí Jesus vai explicar, logo quando vem aprovações sobre a vida esses desistem, esses abandonam o evangelho. Terceiro solo, ele diz que é um solo cheio de espinhos, onde a semente cai, o evangelho cai naquele coração, aí a planta cresce, mas junto com aquela planta cresce também espinhos. E aí eu disse que esse coração era o coração dos divididos, aqueles que querem viver para Deus, mas ao mesmo tempo sem desfazer, sem negar a si mesmo e negar os prazeres desse mundo. Quando ele é sufocado pelos prazeres do mundo, logo a planta morre. Logo aquela semente que foi lançada no coração morre. Então é um coração dividido. Eu disse que é o crente Raimundo, aquele com o pé na igreja e o pé no mundo. Esse é um solo também que não é saudável, é um solo que faz a planta morrer. Mas aí no quarto solo, Jesus diz que era um solo bom, que era de um coração sincero, um coração que estava ali pronto para receber a semente. E esse coração, então, ele dava frutos, ele crescia a planta e dava muitos frutos que perseveravam. Então, essa foi a parábola que Jesus havia dito. E aí, então, agora, Jesus, ele parece aqui que ele mudou de assunto, mas ele não mudou. É o mesmo assunto, é a conclusão do seu ensinamento. E diante disso, nós iremos ver aqui 4 verdades. E a primeira é: não haja como um louco. Jesus, então, após explicar a parábola aos seus ouvintes, ele conclui dizendo aí no verso 16: Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador,
para que os que entram vejam a luz. Então ele começa falando aqui que ninguém acende uma candeia. O que é uma candeia? Eu coloquei uma imagem ali, coloca ali, Leonardo, a imagem. Uma candeia, é algo parecido com aquilo ali, como um pires, e tinha um barbante dentro se colocava o azeite ou o óleo, e aquele barbante ia queimando, enquanto tivesse o óleo, o azeite lá dentro, ela ficava aceso. E se fosse trazer para os nossos dias, seria como se fosse uma vela. Como se fosse uma vela. Imagine, você está ali de noite na sua casa, você está se arrumando para vir para o culto, aí cai energia. Aí você lembra, olha, eu tenho uma vela, eu tenho vela aqui em casa. Aí você acende a vela, e aí o que você faz? Depois de acender a vela para ficar claro para todo mundo na casa, você pega um balde e coloca em cima da vela. A vela vai apagar. E ou vai ficar acesa e não vai dar claridade alguma. Ou então você pega essa vela, como Jesus diz aqui, e coloca embaixo da cama. Se alguém vê você fazendo isso, elas vão olhar para você e vão pensar o quê? Esse camarada está louco, ele é louco. Vai pôr embaixo da cama, vai pegar fogo. Para que ele acendeu uma vela e pôs um balde em cima? Esse cara não está batendo muito bem. Então, todos verão que isso é loucura. Se você acende uma vela e é para a casa ser iluminada, então você não pode tampar aquela vela. É isso mais ou menos que Jesus está querendo passar aqui. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que todo aquele que é iluminado pela palavra de Deus deverá trazer luz aos que estão na escuridão. No verso 10, Jesus ele disse assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, aos discípulos foi revelado o Evangelho. Aos discípulos foram reveladas a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Então agora eles tinham a luz de Cristo dentro de si. Isso não poderia ficar oculto ao mundo, oculto aos homens. Era necessário agora todos os discípulos de Jesus Cristo levarem essa luz do Evangelho que estava dentro deles ao mundo, às pessoas. Por quê? Porque há muito tempo o Messias ele estava sendo ocultado do mundo pela tradição dos escribas e fariseus, a religião que havia se corrompido. Eles ocultavam o Messias. Eles distorceram a palavra de Deus. Eles criaram inúmeras regras e doutrinas contrárias à palavra de Deus. Mas agora Jesus estava prestes a mudar esse cenário. Jesus, juntamente com a igreja, viria agora para iluminar o mundo através do Evangelho. Portanto, essa era uma responsabilidade dos discípulos. E não só dos discípulos do tempo de Jesus, é uma responsabilidade para todos nós hoje. Todos nós precisamos levar a luz de Cristo a esse mundo que está nas trevas. Todos nós temos essa responsabilidade. A ordem dada na grande comissão, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é também para nós hoje. É um mandamento atual. Nós precisamos levar o Evangelho a este mundo caído. Mas a pergunta é, eu e você, temos sido luz de Cristo onde passamos? Temos levado o Evangelho? Temos brilhado? Refletido a luz de Cristo a esse mundo que jaz nas trevas? As pessoas pelo menos sabem que você é cristão? Seus parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, o atendente lá do mercadinho que você vai lá comprar as coisas, quando falta em casa. O atendente do mercadinho sabe que você é crente? Sabe que você é cristão? Quando ele olha para você, ele vê Cristo em você? Sua conduta diante da sociedade, sua vestimenta, o modo que você fala, transmite a luz de Cristo? As pessoas olham para você e conseguem ver a diferença em você do mundo? Ou ela olha para você e as pessoas do mundo é a mesma coisa? Ela não consegue diferenciar você do mundo. Nós precisamos ser luz, é um mandamento. Na parábola nós vimos que o verdadeiro crente, ele precisa dar frutos. Dar frutos é ter luz. Todos precisam ver essa luz, todos precisam ver esses frutos. Por exemplo, quando é época de manga, se você passar ali em frente ao museu, você vai ver ali
a mangueira ali lotada, né? O pé lotado de manga. Todo mundo que passa da rua e do carro consegue ver aqueles frutos, aquelas coisas bonitas, né? Aquele fruto bonito. E as pessoas, ao olhar para nós, conseguem ver os frutos, né? Os frutos de obediência, frutos que glorificam a Deus, frutos de justiça. Ou as pessoas olham para nós e não vê nenhum fruto, uma árvore seca. Quando as pessoas olham para você, então elas conseguem enxergar que você é um cristão, que você é luz. Ou as pessoas olham para você e nem sabem que você é crente. Você é aquele crente 007, né? Espião. Você trabalha com a pessoa. Eu conheci uma história assim, que o rapaz ele trabalhava com outro na máquina, trabalhou por anos. E um era crente, o outro não. O crente nunca falou de Jesus para o não crente. E nem também dava um bom testemunho de crente. Aí o que aconteceu? O não crente, um dia se converteu. Aí um dia, o não crente, agora crente, está lá na máquina junto com o parceiro de trabalho e começa a falar de Jesus para o crente antigo. Aí ele começa a falar do evangelho. Aí o crente antigo vira, não, mas você não precisa pregar para mim, eu já sou crente. Ele falou, você é crente? Eu nunca percebi que você é crente, por que você nunca falou de Jesus para mim? Por quê? Porque era um crente 007, James Bond, espião. Ele tem vergonha de dizer que é crente. Cuidado. Jesus ele alertou o povo, as pessoas, lá no capítulo 9, no verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Se você negar Cristo diante dos homens, naquele grande dia, Cristo vai negar você também diante do Pai. Então esse texto, ele quer nos ensinar que é loucura recebermos toda semana a revelação da palavra de Deus e não colocarmos em prática. Isso é atitude de louco. É loucura, é isso que Jesus está dizendo. Alguém que pega uma vela e conhece agora a verdade de Deus e esconde debaixo de um balde, debaixo de uma cama. Você está fazendo uma atitude de louco. É como alguém que está com câncer. E aí agora ele recebe de Deus a fórmula da cura do câncer. Deus dá a ele. E diz, agora é só você pegar essa fórmula e ir lá numa farmácia de manipulação e pedir para fazer. Aí o que a pessoa faz? Ela está com câncer, fase terminal. Aí ela olha lá a receita, a fórmula, e ela não leva para manipular, e nem toma. E pior, ela ainda não dá para os outros, não anuncia aquela fórmula, não espalha aquilo para as outras pessoas. Então é exatamente isso que o texto está dizendo. Nós que recebemos a revelação de Deus, a palavra de Deus, conhecemos Cristo, o Evangelho, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ofuscar o Cristo que está dentro de nós. Esse texto nos ensina que precisamos ser luz que ilumina toda a terra. Não agir dessa forma, depois de conhecer a palavra de Deus, é agir como louco. Não seja louco. Você se lembra do rei Nabucodonosor? Ele agiu como um louco. A Bíblia diz que Daniel confrontou o rei, deu um conselho para o rei, falou as verdades de Deus para o rei, mas ele não deu ouvidos. Isso está lá em Daniel capítulo 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados, praticando a justiça, seja operante, e as tuas maldades, tendo misericórdia dos necessitados. Talvez, então, continue a sua tranquilidade. Ele ouviu a palavra de Deus através da boca do profeta Daniel. Mas Nabucodonosor, ele se exaltou. Ele agiu como um louco. Ele disse, sabe uma coisa? Quem é esse Deus de Daniel? Quem é esse Daniel? Eu sou o rei Nabucodonosor. Eu que construí toda essa Babilônia. Eu não quero nem saber do que Daniel disse. E aí a Bíblia diz que o juízo veio sobre o rei Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 4, verso 33. Naquela mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois, agindo como louco. Agora a sua loucura se tornou em algo literal. Ele agora literalmente estava ficando louco. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas
como as das aves. Ele ficou igual um bicho, comendo capim, ficou louco, perdeu a sua sanidade mental. Por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus, ouviu as verdades de Deus e não colocou em prática. Então a Bíblia nos ensina que é loucura saber a vontade de Deus e não obedecer. Provérbios 1:7 vai reforçar isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas quem? Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Acredito eu que muitos, não falo todos, não são todos os casos, mas creio eu que muitas pessoas acabam ficando até loucas mentalmente, porque um dia souberam a vontade de Deus e não cumpriram, não se submeteram à vontade de Deus, viveram em rebeldia. E talvez ficaram numa situação de loucura, porque foi um juízo de Deus. Quantas pessoas, né? Quantos jovens, eles ouvem dos pais, né? Para abandonar aquela companhia, para não ir naquela festa, para não participar dessas coisas erradas. Aí o jovem, ele age como um rebelde. Aí ele vai e vicia na droga. Daqui a pouco ele fica louco. É um juízo de Deus muitas vezes. Por quê? Porque ele rejeitou a verdade, rejeitou o conselho dos pais, teve a sua vida encurtada. Muitas vezes a loucura é o juízo de Deus, assim como foi na vida do rei Nabucodonosor, porque rejeitou a palavra de Deus. Talvez você pense que a loucura é apenas uma tolice ou uma falta de juízo. A loucura da Bíblia, ela fala muito sobre isso, né? O louco é o tolo, aquele que tem falta de juízo. Mas não só isso, a loucura é considerado pecado. Jesus, lá em Marcos 7, ele coloca a loucura na mesma lista do homicídio, do adultério e do roubo. Olha o que está escrito lá em Marcos 7. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e o quê? A loucura. A loucura é pecado. Portanto, essa história, né, de, você é um crente doidão, né, um crente diferente, isso aí não é compatível com a fé cristã. Pois a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, mansidão e domínio próprio. Então não haja como louco. Se você conhece as verdades de Deus, se todo culto, se todo dia você lê a Bíblia, você vê ali a verdade de Deus e você não aplica em sua vida, obedeça. Não viva como um louco. É isso que Jesus está dizendo. Se você recebeu a clareza do Evangelho, não viva como um louco. Segundo, um dia os nossos segredos serão revelados. Verso 17. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Jesus aqui, ele sabia que muitos dos seus seguidores, eles escondiam suas reais intenções do coração. E nesse versículo aqui, ele está dizendo que mais cedo ou mais tarde, os corações das pessoas seriam revelados. Tanto as coisas boas quanto as coisas más. Lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós já passamos por essa passagem, lá fala um pouco sobre isso. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 2. Simeão, você lembra? Um senhor que pegou Jesus no colo e disse: Senhor, agora eu posso morrer porque os meus olhos viram a salvação. Ele declarou: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações serão revelados. Então, quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para revelar os corações das pessoas, tanto as coisas boas, tanto as coisas más. Muitas vezes Jesus revelou o coração maligno e corrupto dos fariseus. Os escribas e fariseus tinham um coração cheio de malícia. A todo momento eles faziam perguntas para colocar Jesus em xeque, para pegar Jesus em alguma falta, em alguma falha. Mas a todo momento Jesus escancarava o coração podre daqueles homens, aquele coração podre e maligno. Portanto, esse texto aqui também nos ensina que é loucura tentar esconder os corações pecaminosos diante de Deus. É loucura você querer esconder de Deus o seu pecado. É loucura. Nós a todo momento somos tentados pelo nosso coração corrupto
e desesperadamente enganoso esconder os nossos pecados de Deus, esconder o nosso coração pecaminoso de Deus. Achamos que iremos conseguir, mas não iremos. Esse nosso problema surgiu lá no Jardim do Éden. Você se lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, após pecarem, após comerem do fruto proibido, eles agora viram que estavam nus e tentaram se esconder de Deus, mas os seus planos foram frustrados. Nós muitas vezes somos como Adão e Eva, pecamos, erramos, ouvimos a verdade de Deus, mas nós não obedecemos. Queremos dar desculpas para Deus, para nós mesmos, enganar a nós mesmos. É loucura, não tem como. Deus sonda os corações, o íntimo do coração. Você se lembra do profeta Jonas, um outro exemplo? Tentou fugir da vontade de Deus. Deus disse para Jonas, o profeta, vai para Nínive pregar a ira de Deus naquele lugar. O profeta Jonas tentou fugir de Deus. Os seus planos foram frustrados. O Salmo 139 vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detém nos confins dos mares, até lá a tua mão me guiará. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Não tem como nós escondermos nada de Deus. Você se lembra do rei Davi? Agiu como um tolo, como um louco também, um certo momento de sua vida. Ele pecou, tomou a mulher do próximo, matou um soldado, tentou encobrir o seu pecado, agiu como um louco, achando que Deus não iria ver o seu pecado. 2 Samuel capítulo 12 vai dizer: pois tu fizeste, Deus repreendendo o rei Davi, tu o fizeste, tu cometeu pecado em oculto, achando que ninguém iria saber, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus enviou juízo diante do rei Davi. O seu próprio filho Absalão, ele se deitou com as suas concubinas, no mesmo lugar onde ele olhou para Batseba, e cobiçou ela, lá em cima do palácio, lá na tenda. Armaram uma tenda lá e todo Israel viu a afronta que Absalão fez ao rei Davi, expondo o pecado de Davi a todos. Então não há nada oculto que nós fazemos que não venha a ser revelado. Salmo 32 vai dizer, Davi dizendo: enquanto eu mantive silêncio, meus ossos se definharam de tanto eu gemer o dia inteiro, pois o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotaram como em tempo de seca. Enquanto ele não confessou o seu pecado, ele ficou doente até nos ossos. Ele sentiu a mão de Deus sobre ele. Então, não há nada oculto. O próprio Judas, quando Jesus estava pregando, falando daquelas coisas, Judas estava no meio. Judas estava tentando esconder o seu coração. Os outros discípulos não sabiam que o coração de Judas era podre, que o coração de Judas iria negar Jesus, iria entregar Jesus. Mas uma hora o coração dele foi revelado. E foi grande a vergonha. O que devemos então fazer diante do nosso coração pecaminoso? Corra para a cruz, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e abandone o seu pecado. Provérbios 28:13 vai dizer: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Então, diante dos nossos pecados, não esconda de Deus. Não esconda o seu pecado de Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Confesse antes que você venha parar no juízo final e lá não dê tempo de você confessar. Confesse hoje as suas falhas, os seus erros. Não oculte nada de Deus. Davi só teve a vida restaurada a partir do momento que ele confessou o seu pecado, que ele se arrependeu. Enquanto ele não fez isso, ele sofreu as consequências. Ele ficou ali sofrendo por muito tempo. Em terceiro lugar, corações dispostos a aprender e obedecer receberão mais de Deus. Verso 18: vede, pois, como ouvis, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter.
Aqui Jesus está dizendo, né? Examine como você tem ouvido a palavra de Deus. Veja, analise como você tem ouvido a palavra de Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ouve um sermão, toda vez que você ouve um conselho da parte de Deus, como você ouve? Isso é muito importante. Lembra da parábola do semeador? Jesus deu 4 exemplos de coração, ou 4 tipos de ouvintes, e apenas um coração e um ouvido era bom. E qual era? Aquele que ouviu, né? Lá no verso 15, mas o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com um coração honesto e bom, conservaram-na e dão fruto com perseverança. Então, nós precisamos sempre analisar como estamos ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, esses que ouvem atentamente, esses receberão mais de Deus. Esses que ouvem com atenção e praticam, esses sim, receberão muito mais da parte de Deus. E eu pergunto para você, como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido? Semana passada eu preguei sobre isso. Eu disse que o solo bom é aquele que ouve a palavra e pratica. E eu disse algumas verdades que nós deveríamos fazer durante a semana. E eu pergunto para você, você praticou? Você ouviu e praticou na sua vida? Você leu a Bíblia durante a semana? Você meditou no que foi pregado? Você meditou na palavra de Deus? Você conversou com alguém sobre a Bíblia durante a semana? Você leu algum livro? Algum comentário bíblico? Você voltou para sua casa e leu novamente a parábola do semeador? Você pregou, você semeou a palavra na vida de alguém? Seja na rede social, seja no envio de WhatsApp, seja com um colega de trabalho, com um parente. Você fez isso, você colocou em prática. Isso é sério, irmãos. Nós ouvirmos a palavra e não praticarmos, nós estamos agindo como loucos. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Se a gente ouve todo dia, todo culto, a verdade de Deus e a gente não aplica, a gente está vivendo como louco. E um dia nós seremos pegos de surpresa. Um dia Deus pode virar para nós e dizer: nunca vos conheci. Vós que praticais a maldade, a iniquidade. Vós que ouvem culto após culto a verdade e não pratica. O verso 18 continua. Porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. Jesus aqui está dizendo que há uma recompensa para quem ouve e obedece, mas também há um juízo para quem ouve e não obedece. Se você ouve com um bom coração a palavra de Deus, se esforça para entender e aplicar em sua vida, mais Deus se revelará a você. Mais sabedoria você vai receber de Deus. Mais conhecimento e mais abençoado você será. Agora, se você ouve a palavra de Deus e não se esforça nem um pouco para entender e aplicar em sua vida, Jesus está dizendo que aquilo que você pensa ter, você irá perder e será tirado. Um exemplo, o próprio povo de Israel. A eles pertenciam as promessas, a eles pertenciam a lei e o culto. Paulo vai dizer em sua carta, mas foi tirado deles. Por quê? Porque eles não se esforçaram para enxergar o Messias na lei. Eles não estavam preocupados com a verdade. E isso foi tirado deles. Mateus 21, 43 vai dizer: porquanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, aquilo que eles pensavam ter, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E isso aconteceu. O reino de Deus foi tirado da nação de Israel. Hoje nós somos o povo de Deus, nós, a igreja, nós somos o Israel verdadeiro de Deus. Então, não fica acreditando nessa história não, né? Israel é o povo de Deus. Não, Israel não é o povo de Deus. Israel, como nação, eles rejeitaram Cristo. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo é o povo de Deus. Eles, na verdade, estão debaixo da ira de Deus, porque eles negaram o Messias. Eles mesmos disseram na cruz que caia sobre nós o sangue desse homem, não sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Por isso que eles são perseguidos até hoje, porque enquanto eles não reconhecerem Cristo como Senhor, eles continuarão debaixo da ira de Deus, porque agora o reino de Deus foi tirado deles.
Então nós vemos que aquele pouco que eles achavam que tinham, foi tirado. Mas isso acontece também nos nossos dias. Por que você vê muitas vezes um cara que ele começa bem, né? Você vê um pastor lá, daqui a pouco tem um monte de seguidor, ele prega bem, né? A palavra dele é boa, mas aí começa a passar os anos, ele começa a falar umas besteiras, ele começa a falar que a Bíblia precisa ser atualizada, ele começa a falar que pastorado feminino é bíblico, ele começa a defender um monte de coisa, ao movimento LGBT, ele começa a ser uma igreja inclusiva. Aí a gente vai ver que esse homem está beirando a loucura. Por quê? Porque aquele pouco que ele tinha, acabou lhe sendo tirado. Um exemplo nítido disso é o antigo reverendo Caio Fábio. Muitos, né, conhecem ele e sabem que antigamente ele tinha umas palavras boas, umas mensagens boas. Mas ele pecou, né, caiu em adultério, não se consertou com a igreja e agora nós vemos a situação dele, parece que beira a loucura. Na verdade, ele está na loucura, sabe por quê? Porque agora ele está negando o Deus do Antigo Testamento. Ele diz que quem criou ali os céus e a terra não foi Deus, não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi os deuses. Tem falado umas aberrações. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus da Bíblia, é um falso Deus. Por quê? Porque Deus entregou ele às suas loucuras, ele perdeu o discernimento. Assim como o Nabucodonosor perdeu o seu discernimento, hereges, homens que começam bem e se tornam hereges, é porque eles não obedeceram à palavra de Deus, eles não se submeteram à verdade de Cristo. Isso é um exemplo que nós temos nos nossos dias. O próprio rei Nabucodonosor, como eu disse, Judas também, perdeu o seu lugar de honra, junto com os apóstolos, ele perdeu. Então aquilo que eles pensam ter, lhe será tirado. Então por isso que é sério nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecer. Porque Deus pode nos entregar a loucura, a falta de discernimento, a vivermos, em uma vida longe de Deus. E quarto e último lugar, o verdadeiro discípulo ouve e obedece ao seu mestre. Veja agora como Deus e sua palavra é perfeita. Jesus está terminando esse seu sermão, falando sobre obediência, sobre ouvir e obedecer. E nesse exato momento, aparecem os seus familiares. Está lá no verso 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Aqui Jesus, ele não está sendo desrespeitoso com a sua mãe e os seus irmãos. Jesus aqui, ele está aproveitando o cenário que estava diante dos seus olhos para fortalecer o seu ensino a respeito da obediência, de ouvir e obedecer. Por quê? Porque muitos judeus, eles pensavam que apenas pertencer à família de Abraão, apenas ser descendente de Abraão, dava-lhes o direito de serem salvos. Eles diziam: nós temos por pai Abraão, nós somos da família de Deus. E aí Jesus, aproveitando essa situação, que seus familiares estavam ali, ele lembra os seus seguidores: olha, a família verdadeira de Deus são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Os escribas e fariseus batem no peito, acham que são da família de Deus, mas não são. Se vocês seguirem essa doutrina, o fermento dos fariseus, vocês irão para o mesmo caminho. Vocês não serão família de Deus. Toda a família de Deus, quem é da família de Deus, ele obedece e ele pratica. Então precisamos ouvir sempre essas verdades. Essa verdade, Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e obedecer. Se eu venho aqui e prego mentira, eu terei um problema com Deus. Se eu vier aqui, abrir a Bíblia, começar a falar um monte de abobrinha, um monte de coisa que deu na minha cabeça, começar a falar como foi minha semana, e como que aconteceu comigo, e não falar nada da palavra de Deus, eu terei um sério problema com Deus. Eu serei cobrado por isso. Se eu vier aqui pregar heresia, eu serei cobrado.
Agora, se eu vier aqui, abrir a Bíblia, interpretar o texto da maneira correta, anunciar as verdades de Deus, e você ouvir e não obedecer, você terá um problema. Não eu. Você terá um problema. Isso é sério. Charles Spurgeon, ele vai dizer: se há na Bíblia algum fato, ou alguma doutrina, ou promessa que não tenha causado um efeito prático no seu temperamento, ou no seu comportamento, fique ciente de que você não creu nisso verdadeiramente. Você ouviu a palavra de Deus pelo um ouvido e soltou pelo outro. Você não deu atenção. Você vai ser cobrado. Paulo Júnior, em um dos seus sermões, ele vai dizer: saber muitas coisas a respeito de Deus ou da Bíblia, sem viver a vontade de Deus, só servirá para passar a eternidade no inferno com sã consciência. É uma mensagem pesada. Todo culto você está recebendo informação. Todo culto você está aprendendo a palavra de Deus. Você está sendo instruído na verdade de Deus. Aí você acumula esse conhecimento para si e não pratica na sua vida, não transmite a outras pessoas. Esse conhecimento não vai servir de nada para você nessa vida. Esse conhecimento, na verdade, vai servir para você no inferno. Porque lá no inferno, se tiver a oportunidade de pregar para quem está lá, não pregar no sentido de ser salvo, mas no sentido de anunciar do porquê eles estão lá, aí sim você vai usar esse conhecimento. Muitos serão pastores no inferno. Lá vai ter pastora também. Lá ela vai poder ensinar. Ela vai ensinar para os outros do porquê que eles estão lá. Vai esclarecer bem bonitinho. Olha, você está aqui porque você ouvia lá e você não obedecia. Cristo se revelou e você não o aceitou. Explicarão no inferno, se houver essa oportunidade. Nós vemos que é sério sabermos as verdades de Deus e não aplicarmos na nossa vida. Me parece aqui também que nessa passagem, Jesus ele está alertando seus irmãos de sangue. Porque Jesus tinha irmãos. Maria, ela não foi perpetuamente virgem, como diz a Igreja Católica. Maria teve outros filhos além de Jesus, filhos com José. Porque se alguém casa, essa pessoa precisa cumprir os seus votos, ela precisa ter relações com o marido. Se Maria não teve relações com José após Jesus nascer, então Maria pecou. José também. Nós entendemos que eles sim tiveram filhos, além de Jesus, e eles estavam a todo momento ali cercando Jesus. A Bíblia nos mostra que aqui Jesus ele está trazendo um alerta para os seus irmãos de sangue. Olha o que diz lá em João 7. Lá em João 7, ali mostra que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha, essa informação é importante. Os judeus queriam matar Jesus. Por isso que Jesus não foi ainda para a Judeia. Os irmãos de Jesus sabiam disso. E olha o coração maligno dos irmãos de Jesus. Olha o que eles disseram. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui. Eles estavam agindo de ironia. E vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ou seja, os seus discípulos. Nós não somos seus discípulos, os seus. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Se você diz ser o Messias, o Salvador de Israel, por que você não vai lá então para Jerusalém? Se manifeste aos outros. Já que fazes essas coisas, olha a dúvida, eles eram incrédulos. Todo mundo está dizendo que você cura, que você liberta, expulsa demônio, nós não acreditamos. Mas já que você diz fazer, manifeste ao mundo. Aí o texto continua: pois nem os seus irmãos criam nele. Então nos parece também que Jesus, ao fazer esse discurso, que todo aquele que é da família de Deus é aquele que ouve e obedece, Jesus também estava alertando seus irmãos. Após Jesus fazer sinais e maravilhas, escolher os 12 apóstolos e conseguir muitos seguidores, os seus parentes, em uma outra ocasião, procuraram prendê-lo. Não basta querer a morte de Jesus. Eles queriam prender. E outra, você vai ver aqui que eles estavam chamando Jesus de louco. Olha que interessante. Jesus está dizendo que aquele que ouve e não obedece age como um louco. E eles estavam acusando Jesus de loucura. Olha o que diz Marcos capítulo 3. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo.
de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Esse Jesus aí está louco, vamos prender ele. Ele arrumou um monte de gente aí para andar com ele, diz que está fazendo milagre, diz que é o Messias, ele é o filho de José, ele está louco. Só que esse alerta de Jesus aos seus irmãos parece ter surgido efeito mais tarde. Parece ter surgido, pois após a ressurreição de Jesus, a Bíblia mostra que os seus irmãos, seus parentes, sua mãe, agora estavam junto com os discípulos. Nós temos o relato disso lá em Atos capítulo 1. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, vai dizer também que Jesus, após ressuscitar, aparece a vários discípulos e também ao seu irmão Tiago. E nós temos, então, aqui a conversão dos parentes de Jesus. Nos parece, então, que a mensagem de Jesus surgiu efeito na vida dos seus parentes. Tanto que Tiago, ele vai escrever uma carta. A carta de Tiago é do irmão de Jesus. Portanto, então, esse alerta surgiu efeito no coração dos irmãos de Jesus. E esse é o meu desejo hoje. Que esta pregação sirva de alerta para mim e para você. Para mim e para você, que vem todo domingo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes não colocamos em prática. Se você tem vindo culto após culto, ouvido a palavra de Deus e não tem tido colocado em prática, você deve se arrepender, você deve pedir perdão a Deus, você deve pedir capacitação do Espírito Santo para obedecer. Você também que pensa que nasceu na igreja, seus pais são crentes, aí você acha que faz parte da família de Deus, né? Da família de Jesus. Jesus aqui também está ensinando que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não faz parte da família de Jesus. Não adianta você dizer: eu nasci no berço evangélico, meus pais são crentes. Não, a salvação é individual. Se você não se arrepender, se você não reconhecer que você merece a morte e o inferno, sem Cristo, você está perdido. Você não faz parte da família de Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir graça e misericórdia de Deus. Pedir a capacitação para obedecer, para dar frutos, para ficar evidente que você é um salvo. Porque o que evidencia a salvação na vida de alguém são os frutos, são as obras. Se não tiver, é sinal que essa pessoa nunca foi salva. Então que você arrependa hoje. Não se esconda de Deus hoje. Não se esconda. Aproveite a oportunidade hoje. Escancara o seu coração para Deus. Senhor, meu coração, ele está podre, está doente. Eu tentei esconder muito tempo isso do Senhor, mas hoje eu peço perdão. Sabe que hoje Jesus, ele pode pagar a sua dívida, ele pode ser o seu advogado. Pois no grande dia, você não terá Jesus como advogado. No grande dia, Jesus agora será o juiz de toda a terra. O juiz que é grande, justo e poderoso. Aonde ali não haverá mais oportunidade de nós nos arrependermos, de nós confessarmos o nosso pecado. Então aproveite o dia de hoje. Não haja como um louco, desperdiçando a chance que Jesus lhe dá. Não seja como um louco. Que você venha hoje de fato crer em Jesus Cristo. E que essa crença fique evidenciada pelos frutos que você dará para a glória de Deus. Que você venha a ser um luzeiro de Cristo para o mundo, né? Vamos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos apresentar a Ele a nossa vida, né? Que você possa aí, no seu lugar, orar a Deus, examinar o seu coração. Será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Será que eu sou mesmo esse coração bom que Jesus disse em sua parábola? Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Se você não tem vivido como a palavra de Deus exige, peça misericórdia hoje, peça perdão. Talvez você tem semanas que faz, tem semanas que não. Tem dias que você está fervoroso, tem dias que você está fraco. Peça o poder de Deus sobre a sua vida. Peça a capacitação do Espírito Santo. Peça sabedoria a Deus. Peça discernimento. Peça a Deus e Ele vai te dar. Tiago vai dizer isso.
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus vai dar de forma deliberada. Peça para viver no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para estarmos, irmãos. O melhor lugar para estarmos vivendo nesse mundo é no centro da vontade de Deus. E a todo momento, Satanás, ele não quer que nós venhamos viver no centro da vontade de Deus. Ele quer que nós venhamos seguir o rumo desse mundo, que venhamos seguir a maioria. Mas Jesus não nos chamou para seguir a maioria. Jesus nos chamou para seguir a verdade. Não importa se tem muitos ou poucos, eu quero seguir a Cristo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Por isso aí no seu lugar, ore a Deus. Agradeça a Ele pela salvação. Agradeça a Ele por Ele ter revelado a você a salvação, o Evangelho. E peça, Senhor, me capacita para dar muitos frutos a Ti. Porque a palavra de Deus vai dizer, os meus discípulos serão reconhecidos quando eles derem muitos frutos. Não são poucos, são muitos. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Senhor ter revelado os mistérios do reino a nós. Nós que somos pequeninos, miseráveis, pecadores, carentes da Tua graça. Obrigado, Senhor. O Senhor ocultou aos sábios entendidos desse mundo a verdade. Mas o Senhor esclareceu, revelou aos pequeninos, aqueles que se veem como pequenos diante da Tua presença.